diz assim: E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que fosse chamar. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. E ele, lançando-se de si sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, lhe disse: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai, no teu caminho, a tua fé te curou. E Jesus lhe disse: Vai, no teu caminho, a tua fé te curou. Podeis tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Como foi louvado aqui, Ele é santo. Nós cantamos santo aqui, e os serafins clamam uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele é apresentado como servo, diferentemente do Evangelho de Mateus, diferentemente do Evangelho de Lucas e diferentemente do Evangelho de João. O Evangelho de Mateus revela Jesus como rei. O Evangelho de Lucas revela Jesus como filho do homem. O Evangelho de João, conhecido também como o Evangelho revelativo, revela Jesus como filho de Deus. Já no Evangelho de Marcos, ali o escritor mostra para nós e revela Jesus para nós, sendo servo, sendo filho servidor. E é bem verdade, pois desde os primeiros capítulos, Jesus está salvando, Jesus está curando, Jesus está servindo o reino de Deus, fazendo a vontade do Pai. E agora chega no capítulo 10, o verso que lemos, Jesus chega em Jericó. E é interessante que, quando vemos lá no Antigo Testamento, poucos profetas iam até Jericó, porque Jericó estava sob uma palavra de maldição. Lá em Josué, no seu capítulo 6, o verso 26, vai nos dizer assim: E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: Maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar Jericó. Ali, quando o povo de Israel se encontra e se depara ante as muralhas de Jericó, de forma milagrosa, Deus derruba aquelas muralhas quando o povo começa a adorar. E Deus usa a boca de Josué para dizer: Maldito seja aquele que tornar a edificar Jericó. Tempos depois, como a palavra do Senhor não cai por terra, 1 Reis, capítulo 16, o verso 34, nos dias de Riel, o betelita, ou seja, de Betel, edificou Jericó. A palavra do Senhor foi cumprida. Aquele que edificou Jericó, Riel, se colocou debaixo de uma palavra de maldição. Por isso, poucos profetas ousavam em ir até Jericó. Mas Marcos apresenta Jesus sendo servo. E sendo servo, ele não faz a vontade dele, e sim a vontade do Pai. O ambiente que Jericó se encontrava era de maldição, mas quando Jesus chega, o ambiente tem que mudar. Ele transforma o ambiente de maldição para a bênção. Ele transforma o ambiente de mentira para a verdade. Ele transforma o ambiente de cegueira, física e espiritual, para a restauração das vistas. Aleluia! Quando Jesus chega, algo tem que acontecer. Aleluia! Em segundo lugar, o pedido com sabedoria e humildade sempre é respondido. Jesus pergunta para Bartimeu: O que queres que eu te faça? Já também nos versículos anteriores, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximam de Jesus dizendo: Mestre, queremos que tu nos faças aquilo que desejamos. E Jesus diz: O que queres que eu te faça? E eles vão dizer: Senhor, quando o Senhor estiver em sua glória, permite que eu me assente à sua direita e o meu irmão à sua esquerda. E Jesus repreende esse pedido. Sim, porque eles pediram para o seu desejo, eles pediram para as suas regalias, diferentemente do pedido de Bartimeu. Bartimeu pede: Senhor, que eu receba a minha visão. Bartimeu pede aquilo que é necessidade. Já Tiago e João
pede aquilo que é um desejo. Aqui vemos dois tipos de oração. Aqui é respondida porque é necessidade para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E aqui é corrigida porque é um simples desejo. Aleluia! Aquilo que pedimos é para a glória de Deus, aquilo que pedimos é para a glória e a honra do Senhor, ou é simplesmente para os nossos desejos, para as nossas regalias terrenais. Aleluia! Em terceiro lugar, no versículo 47, Bartimeu estava ouvindo à beira do caminho, vai nos dizer, e ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Marcos, ele vai nos apresentar Jesus como servo. Mas nesse versículo 47, Bartimeu estava clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu reconheceu aquilo que a multidão não reconheceu. Marcos apresenta Jesus como servo, Bartimeu como filho de Davi, linhagem real, de rei. Como que pode um cego reconhecer Jesus como rei? Aleluia! Marcos apresenta como servo, e é bem verdade porque lá em Filipenses capítulo 2, o verso 8, o apóstolo Paulo vai escrever que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou sobre si forma de servo, aleluia! Ele se fez servo por nós, Jesus se fez filho servidor por nós. Os olhos físicos, os olhos humanos reconheciam Jesus como filho de Maria, o carpinteiro, o filho de José, mas o cego de Jericó é Jesus, filho de Davi. É Jesus, filho de Davi, aleluia! Ele é rei, mesmo eu sendo cego, mesmo ele vindo nessa terra como servo, ele é rei, ele é rei, ele é rei. A verdadeira fé é comparada com a fé de Bartimeu, pois ele não teve que ver para crer, ele creu para receber o seu milagre, aleluia! Bartimeu, por ser cego, ele não via Jesus, mas ele cria que o seu milagre vinha de Jesus. Ouvindo falar, é bem claro, é bem simples o texto, e vai nos dizer, ouvindo falar que era Jesus, começou a clamar. Por quê? Porque a verdadeira fé, vai nos dizer a palavra, que vem pelo ouvir. E Bartimeu estava bem atento, e ouvindo que era Jesus, começou a clamar. A verdadeira fé não vem pelo que apalpo, não vem pelo que vejo, não vem pelo que sinto, mas simplesmente por ouvir a santa e bendita palavra de Deus. Aleluia! Diante do olhar de fé de Bartimeu, mesmo sendo cego, os seus olhos espirituais viam Jesus, não como servo, mas como rei nessa terra. E diante do olhar de fé de Bartimeu, existiam muitos críticos para com ele, como a multidão. Olhares de ódio, olhares de desprezo, olhares de não perturbes o mestre, Bartimeu. É isso que a multidão o falava. Porém, diante de todos esses olhares maldosos para com Bartimeu, ele atrai um olhar, o olhar do nosso amado, o olhar de Jesus. E o olhar do nosso amado é diferente. Lá em Cantares, capítulo 5, verso 12, vai dizer: os olhos do Senhor são como os olhos da pomba. É um olhar de docilidade, é um olhar simples, é um olhar meigo, é um olhar sem ofensa. Bartimeu atraiu esse olhar para ele. E é interessante que quando vamos estudar os olhos da pomba, nos olhos da pomba existem duas células, cones e bastonetes. Cones permite a visão da pomba de dia, bastonetes permite a visão da pomba de noite. E vai nos dizer que a pomba consegue enxergar com muito mais cores e muito mais visibilidade do que o ser humano. Esse é o olhar do nosso amado. Eu não consigo ver outro olhar senão do nosso amado. 1 Samuel capítulo 16, 7. Deus não vê como o homem vê a aparência, ele vê o coração. Aleluia! Provérbios capítulo 15, verso 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau, contemplando quem é bom, aleluia. Hebreus capítulo 4, verso 13, todas as coisas estão nuas e patentes, aos olhos daqueles devemos dar conta.
Esse é o olhar do nosso amado. Aleluia! É um olhar meigo, é um olhar sem ofensa, é um olhar de docilidade. É o olhar do filho de Davi. Bartimeu teve fé. E Bartimeu, ao invés de reclamar de sua cegueira, ele clamou ao único Jesus, filho de Davi, que podia restaurar a sua vista. Bartimeu não se importou com o que A, com o que B falou. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente clamou. Ele simplesmente clamou. E quando Bartimeu faz tudo isso, ele atrai o olhar do amado. E quando isso acontece, o amado nunca nos deixa de mão vazia. Ele sempre libera uma palavra. E no verso de número 52, quando Jesus diz: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai, no teu caminho, a tua fé te curou. E Jesus lhe disse: vai, no teu caminho, a tua fé te curou. Jesus não o liberou só. Jesus não o deixou sozinho e muito menos ali vago. Jesus o liberou com uma palavra: a tua fé te curou. E quando isso acontece, quando ele libera uma palavra, algo tem que mudar. Por quê? Porque Cristo é a palavra. Lá em João, no seu capítulo 1, quando João vai dar a sua introdução, ele vai dizer: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Hebreus, capítulo 4, verso de número 13, vai nos dizer que a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra é Cristo, essa palavra é Cristo. Essa palavra é que nos alimenta, essa palavra é que nos santifica, que nos purifica, que nos renova. Porém, essa palavra verdadeira, sem mácula, pura, tem sido adulterada nesses dias. Pregadores e expositores das Escrituras têm trocado a verdadeira palavra por mensagens egocêntricas, por mensagens antropocêntricas. O que é isso? Elevando o ego do homem a um nível superior. Muitos têm trocado as nossas mensagens por massagens massageadoras. Muitos pregadores têm pregado uma mensagem de autoajuda. Nós não precisamos disso. Lá em Belém da Judéia, veio a ajuda do alto e desceu sobre essa terra. A igreja não precisa de autoajuda, porque a palavra é a ajuda do alto, é o Salvador. Aleluia! Pregadores empolgados querem mexer com nossas emoções. Eles pregam com o intuito de nos fazer pular, de nos fazer rodar, de ver o mover. Eles estão mais acostumados em nos ver pular, ao invés de nos ver saciados da palavra de Deus. E muitos de nós, quando vemos pregadores assim, pensamos com nossa imaturidade ainda espiritual: aquele pregador é fogo, aquele cantor é top. Por quê? Porque ainda somos imaturos na fé, achando que aquele fogo é derivado do pregador, achando que o fogo que acontece é proveniente de homem. Eu te provo na Bíblia que fogo nenhum é derivado da terra, senão do céu. Lá em 1 Reis, capítulo 18, vai nos dizer e vai nos contar, vai nos narrar uma história de Elias e os profetas de Baal. Os profetas de Baal batem tambor, clamam, gritam e nada acontece. Elias diz: dá uma segurada, eu vou orar ao meu Deus. Ele ora e fogo do céu desce da onde? Fogo desce do alto, consumindo todos que estavam ali. Atos capítulo 2, a igreja primitiva orando, quando de repente foram vistas línguas repartidas como que de fogo, do Espírito que desceu da onde? Do alto do céu, o Espírito Santo. Só para você dar um glória lindo para Jesus, e para você crer que fogo nenhum é derivado de homem, que fogo nenhum é derivado da terra. Salmo 29, verso 7, a palavra despede, labará,
labaredas de fogo. A palavra despede labaredas de fogo. Nós não precisamos inventar, não precisamos de PhDs em nossas tribunas. A palavra ainda queima, aleluia. Nós não precisamos de popstar, de cantores famosos. A palavra ainda libera fogo em nossos dias. Aleluia. Precisamos urgentemente voltarmos para a palavra. Sabe por quê? Quem prega a palavra prega Cristo, e quem prega Cristo prega a santidade. Por quê? Porque Ele é santo. Quem prega Cristo prega justiça. Por quê? Porque Ele é o justo justificador. Quem prega Cristo prega salvação. Por quê, pregador? Porque Ele me salvou, porque Ele te salvou, e Ele está aqui nessa noite. Você crê? Você acredita? Aleluia! Aleluia! O filho de Davi está na casa. O filho de Davi está na casa. E se você tiver a ousadia e a fé de Bartimeu, você vai ouvir e vai clamar. Você vai ouvir e vai clamar, porque ele está na casa. Aleluia! Aleluia! Bartimeu obteve o seu milagre. Bartimeu clamou e obteve o seu milagre. Hoje, nessa noite, você pode clamar ao filho de Davi, que irá obter o seu milagre. Porque é através da fé que alcançamos as grandes vitórias, os grandes milagres, as grandes providências de Deus. Amém? Se põe de pé em nome de Jesus. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E hoje estamos aqui o adorando, bendizendo, clamando ao Jesus de Nazaré ainda. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a destra do Pai está intercedendo por nós. Jesus, o filho de Davi. E como foi louvado aqui, Ele é santo, Ele é santo. E lá na glória, os querubins clamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. João, quando estava lá na ilha de Pátimos, cercado pelo mar Egeu, sem acesso às portas, ali trancafiado, ele viu no céu uma porta aberta. Ainda que as portas da terra se fecham, no céu tem uma porta aberta. Aleluia! E quando ele vê uma porta aberta, ele sobe. Ele vê ali o reino de Deus, a sua glória. E tudo que João viu, ele escreveu. Porque a voz de João na ilha de Pátimos estava silenciada pelo Império Romano. O Império Romano podia dizer assim: calamos a voz do pregador. Mas Jesus olhou lá do alto e diz: o Império Romano calou a voz, mas João, aquilo que vês, escreve. Aquilo que vês, aleluia, escreve. Mesmo que silencie coisas em sua vida, ainda tem algo que Deus pode usar. Aquilo que vê, João, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia. E quando ele sobe e vê a glória de Deus, escreve, aleluia. Ele desce, e quando ele desce, ele vê que não está mais no céu. E ele abre os olhos e diz: eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar na terra, o que eu vou fazer? Aí ele vai clamar: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja pode clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Deus os abençoe em nome de Jesus.